Começa agora o podcast que leva o futebol além do 4-4-2. Está no ar o Toró Tático. Bom, galera, vai começar aqui mais um podcast do Toró Tático. Eu sou o Nixon Mello e estou aqui com meus amigos Alessandro Amorim e Matheus Paustis. Hoje vamos falar de base, é um tema que a gente sempre quis falar e apareceu a oportunidade, um convidado bacana para a gente falar, né? Que é o Carlos Carvalho. E aí, Carlos, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Nixon? Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Matheus? Estamos à disposição de vocês para a gente começar a falar de base. Quando precisar, estamos aqui à disposição. Beleza. Te perguntar de ti mesmo, assim, da tua relação com o futebol, assim, da tua formação. O que tu pode falar mais um pouco de ti para a galera conhecer? A primeira oportunidade que eu tive para trabalhar no futebol foi quando eu tinha 21 anos. Apareceu a oportunidade de trabalhar na Desportiva de voluntário, porque a Desportiva estava se preparando para uma Copa São Paulo, estava em uma crise financeira, não tinha como contratar alguém para cuidar do futebol e pessoas que conheciam, pois eu sempre tentei ajudar de alguma forma o Paysandu, me indicaram para lá. Eu trabalhei pré-Copa São Paulo de 2018 lá dois meses para tentar me inteirar, para tentar ajudar mesmo. Sim. E a gente fez toda a preparação para a Copa São Paulo, planejamento, uma espécie de pré-temporada para a Copa São Paulo, que foi quando a Desportiva acabou tendo aquele resultado de oitavas de final. E aí eu já estava indo morar fora, eu morei fora 6 meses na Austrália, e quando eu retornei, na mesma semana que eu cheguei em Belém, a Desportiva me procurou e aí assinaram minha carteira de trabalho. Eu comecei a ser funcionário da Desportiva como gerente de futebol da Desportiva. Eu fiquei na Desportiva de 2018, de julho de 2018 até junho de 2019, final de junho de 2019, que por algumas divergências que eu acabei tendo, eu preferi sair. Quando chegou pouco mais de umas 2 semanas, o Paysandu me procurou e hoje eu sou supervisor das categorias de base do Paysandu, desde agosto de 2019. Pode explicar mais um pouco aí o que realmente tu faz, o que um supervisor faz aqui na base, como é que funciona, o que tu faz? Hoje eu acabo fazendo a função também de coordenador da base, que é a função que eu vou assumir agora esse ano. Eu sou responsável por tudo que acontece nas categorias de base do Paysandu, desde fazer a logística de jogos e treinos, como toda a administração do futebol do clube, entendeu? Da base do futebol do clube. Toda a relação entre atletas, comissão técnica, relação com o profissional, que hoje é muito boa, tudo passa por mim. Hoje eu trabalho na parte administrativa da base do Paysandu praticamente sozinho. Eu tenho meu diretor, mas ele é estatutário, ele não é funcionário, entendeu? É a pessoa a qual eu sou ligado. Entendi. Agora eu vou abrir as perguntas aqui para meus amigos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí pro Carlos. Não, só uma ponderação que nessa época da Desportiva é quando ela revelou muita gente, né, principalmente a Bahia. O Bahia levou 3 jogadores, né, se eu não me engano, bem nesse período aí. Tem mais alguns jogadores que saíram. E como tu vê isso da gente perder muitos jogadores daqui, né, para times que nem são tão grandes assim, são maiores que os nossos, mas ainda não são tão grandes assim no nível nacional? Quando eu cheguei na Desportiva, uma das primeiras negociações que a gente fez foi comprar o Paysandu, o lateral direito Matheus Silva, que esteve aqui, né? O Marco Antônio, o Douglas, que foram outros casos que foram negociados antes para o próprio Bahia, como você falou, eles foram vendidos pela Desportiva 50% com um grupo de empresários. Quem colocou no Bahia foi o grupo de empresários. Hoje o Marco Antônio está lá até hoje e o Douglas hoje está no São Bernardo jogando Paulistão A2. Assim, isso acaba acontecendo porque o objetivo da Desportiva é negociar atletas. E os nossos clubes hoje não investem em contratar atletas desde a categoria de base, até também por falta de orçamento. Então, por exemplo, o Bahia não é tão maior assim, mas o Bahia administrativamente e financeiramente hoje tem um poder maior que o Paysandu. Então ele acaba podendo fazer esse investimento. O próprio Corinthians consegue contratar jogador de 2 milhões para a base. Ano passado o Corinthians comprou o Janderson do Joinville e lançou o Janderson no final do ano. Muita gente pensa que o Janderson era formado na base do Corinthians. O Janderson era do Joinville até o início de 2018, até 2019. Então, assim, isso é poder de compra, é tudo a questão financeira que a gente está acabando sofrendo um pouco esses últimos anos. Direito de televisão também, né, que influencia muito.
tudo isso influencia a Série B. Se da Série B para a Série C é um abismo grande, da Série A para a Série B, então... Pois essa questão da base, assim, eu quero que tu me fale um pouquinho mais como é que funciona, as categorias que tem, como essa questão de treinamento, se para cada categoria tem um treinamento mais específico, assim. Vamos lá. O Paysandu hoje ele tem 3 categorias oficiais, o Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20. Como nós dependemos muito do calendário da Federação Paraense de Futebol, ocorre com que a gente acaba dando foco para uma categoria ou outra em cada semestre. Por exemplo, o nosso foco principal neste primeiro semestre hoje é o Sub-20. Mas de que forma eu consigo trabalhar para que o Sub-17 não fique para trás? Para eu não deixar o Sub-17 parado, como era uma coisa que acontecia lá na Desportiva. Então hoje, por exemplo, o meu Sub-17 ele roda 3 vezes por semana. Mas eu entrei o Sub-17 no campeonato aberto aqui do Pará, que se chama Copa União. Eu jogo não com o Sub-17, jogo com o Sub-18, a categoria Sub-20 da Copa União. Ou seja, eu boto os meninos Sub-17 para rodar com jogos de categorias acima, para eles ganharem rodagem, minutagem e força. Porque tu joga um pessoal mais velho que você na categoria de base, você sofre automaticamente, independente se você é Paysandu, se você é Remo, se você é Desportiva. É mais difícil. E isso ajuda na maturação desses atletas, entendeu? O trabalho do Sub-15 ele começa sendo mais específico para fundamento, né? Eu tento captar atletas a partir de 13 anos. O Ministério Público não permite que nós tenhamos atletas menores que 13 anos hoje nas categorias de base. 13, 14 anos a gente começa a captar para fazer fundamento. Quando o atleta começa a atingir 15 anos, de 14 para 15 anos a gente começa a parte tática e técnica mais específica. Até porque esses atletas já disputam campeonatos hoje. Os mesmos atletas que disputam o meu Sub-15 hoje disputa a Copa União Sub-17. É o mesmo processo de maturação que eu faço com o Sub-17 hoje para jogar o Sub-20 amanhã. Eu já escutei alguém falar daqui, eu não estou recordando quem, que parece que tem menos torneios aqui no Pará do que no resto do Brasil. É verdade isso? Isso é uma tecla que a gente bate muito na federação. Hoje um atleta de base, de categoria, por exemplo, ano passado, o meu goleiro era o Afonso, que hoje está no profissional do Paysandu. O Afonso jogou 12 partidas no ano todo como categoria Sub-20. O mesmo goleiro do Sub-20 do Internacional jogou 47 partidas. Minutagem hoje é uma das diretrizes fundamentais de qualquer contratação de clube profissional. Sim. Muitos clubes procuram a minutagem em atletas e isso falta muito na nossa categoria de base. Isso faz com que o atleta acabe chegando um pouco mais cru do que ele devia chegar num profissional. Entendeu? Ele sente muita falta. Por mais que a gente faça jogos amistosos, jogos no interior, não é a mesma coisa que jogos de competição. Isso a gente sofre muito com isso. Então a ideia esse ano, se possível, é o Paysandu estar disputando a Copa Rio Grande do Sul no final do ano. Isso vai depender também do lado financeiro e do convite se chegar. Sim. Copa Rio Grande do Sul que é Sub-20, Copa Ipiranga, conhecida no final do ano, que passa no Sport TV. E a Copa São Paulo. O Paysandu precisa hoje ganhar a vaga na Copa São Paulo no campo. O Paysandu não ganha essa vaga desde 2017 no campo. Então, esse é a nossa grande meta do ano, é a vaga na Copa São Paulo. E por isso que o Sub-20 hoje ele está focado nisso. A minha comissão técnica está em cima do Sub-20 para dar a vaga à Copa São Paulo, que ano que vem o Paysandu vai ter que ir para a Copa São Paulo. E só para pegar esse gancho da Copa São Paulo, né? A gente às vezes olha assim de longe, vê a importância justamente ali da questão da visibilidade, mas o que além da visibilidade a Copa São Paulo traz ali para a galera da base? Bom, como eu falei para vocês, a gente enfrenta atletas lá, por exemplo, posso falar da época da Desportiva, eu trabalhei na Desportiva, nós jogamos contra o Internacional. Quando nós chegamos para jogar com o Internacional, mas oitava de final de Copa São Paulo, os meus jogadores estavam esgotados. Eles jogaram 5 jogos em 13 dias. Eles nunca jogaram tanto jogo na vida dele, cara. Em 13 dias. Aqui no Pará, em 13 dias, às vezes tu faz só um jogo, porque o segundo é no 14º dia. Sim. Entendeu? Então, assim, sente muita falta. O lastro físico acaba ficando de lado, porque tu não pode desculpar a preparação física se tu não tens competições, às vezes, para acostumar o atleta a jogar. Ritmo de jogo, né? Isso também é ritmo de jogo, entendeu? Então a gente acaba sofrendo muito com isso. Mas isso choque de realidade, né? Um choque de realidade totalmente diferente. Só que isso mostra o trabalho, que mesmo com todas as dificuldades, é possível a gente fazer um grande trabalho de base aqui no Pará. Às vezes sem estrutura, às vezes com falta de apoio, a gente consegue sim fazer um grande trabalho.
Mas a palavra-chave de tudo isso é o trabalho, né? Então, a partir do trabalho, a gente consegue desenvolver grandes coisas. Falando em trabalho, tem algum trabalho sendo feito assim para lançar os jogadores da base agora pro profissional? Ou para esse ano, ou ano que vem? Bom, isso é o projeto que a gente está fazendo esse ano. Estamos implementando, está em fase de aprovação da diretoria, está pré-aprovado, para falar a verdade. Nós vamos fazer o projeto, nós vamos denominar, está em aprovação o nome ainda, se vocês tiverem alguma ideia, quiserem contribuir com a gente. Hoje o nome do projeto é Os Crias da Base Bicolor. Entendeu? Não sei se vocês já viram o Paysandu usando essa hashtag, de vez em quando está usado. A gente está querendo subir para que seja esse o nome do projeto. Nós vamos selecionar 5 atletas da categoria Sub-17, atletas nascidos em 2004 e 2003, onde nós vamos investir nesse atleta. É muito parecido com o que na época, em 2010, o Flamengo fez no Projeto Soma. O Projeto Soma, o Flamengo selecionava atletas com maiores condições de habilidade para desenvolver a forma física deles. Um atleta que foi peça-chave desse Projeto Soma do Flamengo, antes de conseguir toda a estrutura que tem hoje, foi o Paquetá. Sim. O Paquetá sempre teve muita habilidade, mas ele sempre foi muito frágil estruturalmente. Então, o que acontece? A gente quer fazer algo parecido, mas nós vamos ficar dependendo do profissional. Ou seja, esses 5 atletas, eles vão treinar no Sub-20, mas eles vão estar tendo acompanhamento do nutricionista do profissional, do preparador físico do profissional, para fazer um trabalho de massa muscular e de força física, para que eles estejam preparados para servir o profissional do Paysandu antes de completarem 18 para 19 anos. A ideia é que esses atletas, num prazo de 1 ano a 1 ano e meio, eles estejam integrando o grupo profissional do Paysandu e daqui a 2 anos eles estejam já fixamente no profissional do Paysandu, já participando de pré-temporada e treinos com alto rendimento, pois eles vão sempre preparados para isso. Entendeu? Infelizmente, a estrutura que a gente tem hoje, a gente precisa selecionar poucos, mas Deus quiser, com o passar do tempo, o CT vai sair e a gente vai conseguir fazer isso de uma forma maior. E pegando esse ponto aí, eu vejo muitos torcedores pedindo para o Paysandu ter aquele famoso time Sub-23, aquele time ali para os garotos, justamente porque recentemente criou-se, né, a divisão dos aspirantes aí. Vocês pensam em colocar isso em prática também, para botar a galera ali que já estourou da base, já estourou das competições? Teve o time negra, né, o Paysandu lá pelo final da década passada. Era muito mais fácil antigamente a gente ter um Sub-23 como time negra. Por quê? Porque nada era no sistema da CBF. As inscrições aqui no Pará eram tudo inscrições escritas. Então, ou seja, eu tinha um atleta no Paysandu, mas eu escrevia ele pelo time negro. Por mais que ele estivesse no Paysandu, ele jogou pelo time negro e voltou para o Paysandu. Hoje não. Hoje, para eu ter um time B com outro CNPJ, eu tenho que vincular todos esses atletas em outro clube. Então, isso gera um custo enorme. Eu não posso utilizar a mesma equipe de trabalho para trabalhar em outro CNPJ. Sim. Entendeu? Isso tudo acaba batendo nas leis trabalhistas. E para vincular esses atletas é muito complicado. Eu posso acabar perdendo um atleta porque para eu vincular de um time para o outro eu tenho que liberar o atleta. Então eu acabo posso perder o atleta de graça também. Mas esse é o menor dos problemas, como eu te falei. O maior dos problemas hoje tudo é sistema da CBF. Então eu preciso ter outro CNPJ, eu preciso ter outro corpo de trabalho e o clube não tem hoje condições financeiras de fazer um trabalho desse. Quanto à equipe Sub-23, por exemplo, Paysandu de Sub-23 disputando o campeonato de aspirantes. Isso quase aconteceu ano passado. Só que nós esbarramos novamente na situação financeira. Porque quando o atleta é maior de 20 anos, eu preciso gerar um contrato de trabalho para esse atleta. Atleta até 20 anos, ele pode ter um vínculo não profissional. Quando ele completa 21 anos, ele precisa, para continuar vinculado ao clube, ter um contrato profissional. Isso gera custo para o clube. Para eu fazer mais 20 atletas vinculados na Sub-23, isso vai gerar um custo X, e eu também não tenho estrutura de treinamento para abranger mais uma categoria. O que eu poderia fazer é jogar um Sub-23 com Sub-20, só que aí também a gente fica numa realidade muito distante, entendeu? A gente também não pode dar a cara a tapa assim também, entendeu? A gente está usando o nome da instituição Paysandu, que é uma instituição muito grande. O Alisson estava comentando uma questão de empréstimo, né, do Calberg. Isso. Se esses empréstimos do William, do Calberg, já é o início dessa etapa de preparar o profissional? Cara, na feita que o Alan e o William estouraram a idade, eles viraram responsabilidade da DP Fute, do Departamento de Futebol Profissional. Então, assim, eu acredito que seja, mas eu não posso dar certeza porque quem poderia falar mais sobre isso seria o Felipe,
ou o Éder, que é o gerente de futebol. Mas o Felipe já me garantiu que o Alan e o William devem vir compor o elenco da Série C. Eles estão no grupo que devem estar na Série C do Paysandu. Eles retornam no empréstimo, a não ser que aconteça uma proposta extraordinária, entendeu? Mas a princípio eles retornam para compor o grupo da Série C. Carlos, tu falou ainda agora daquela questão do Paysandu jogar vários jogos em poucos dias, né? Da questão física, mas pegando assim, é claro que isso influencia, mas pegando a estrutura que o Paysandu pode dar para esses garotos hoje em dia, de academia, de médicos, de nutricionistas, de até de psicólogo, como é que funciona isso hoje? Eles têm o mesmo profissional do time de cima, é diferente, e também uma questão assim, cada garoto ele tem uma questão individual. Por exemplo, a gente sabe, né, que tem uns garotos que conseguem pegar corpo mais rápido, outros não, né? Tá, vamos lá. O meu preparador físico ele é exclusivo da base, é o Ronaldo Ayata. O meu fisioterapeuta ele é exclusivo da base, ele é o Thiago Esteves. Aqui na Curuzu a gente tem a sala do DM da base. Eu tenho o médico da base, o fisioterapeuta da base, o preparador físico da base. A gente tem hoje uma estudante de nutricionista exclusiva para a base, que ela é ligada ao nutricionista do profissional. Ou seja, ela avalia o meu atleta, mas ela passa o rapaz profissional, dá o ok, se está tudo certo com a avaliação dela. Se o Alexandre, que hoje é nutricionista, tiver alguma dúvida a mais, ele chama o atleta para ele olhar, entendeu? Para ver se está batendo tudinho. Mas hoje a Pamela, que é a nutricionista da base, ela tem dado conta do recado, ela toma conta do departamento de nutrição. Eu não tenho psicólogo na base do Paysandu, mas caso seja preciso, a gente pode encaminhar lá na UNAMA. O Paysandu tinha um convênio com a UNAMA, tanto o atendimento odontológico quanto o psicológico. A UNAMA ela abraça a gente e fornece profissionais, estudantes que fazem esse trabalho. Mas é uma questão, então, realmente, essa questão psicológica, vocês prestam atenção nisso, né? Que a gente viu até, parece, se não me engano, o Nilmar, né? Que desistiu aí do futebol praticamente por causa de depressão, essa questão. Ano passado a gente chegou a ter um caso, o menino se abalou um pouquinho, a gente levou ele no psicólogo e foi contornado. O atleta está hoje treinando e, enfim, a gente toma esse cuidado. Talvez também não como devesse tomar, mas em grande parte a gente toma. Sim. Queria saber daquela questão de que a base, a gente conhece muito o Barcelona, né? Que tem aquela questão de jogar, todo time joga da mesma forma. O Paysandu, a gente sabe que é diferente a situação, mas o Paysandu ele busca, assim, alguma forma de jogar. Esse DNA, né, que o a galera DNA, fala. que a galera tanto fala, assim. Eu lembro até que no final do ano passado, se não me engano, teve esse projeto, né? Chamaram até o Sandro Goiano, se não me engano, para fazer essa análise. Então, esse projeto foi para frente e o que tu tens a falar disso aí? Dessa questão do Sandro Goiano, eu não lembro, eu realmente não me recordo, talvez tenha sido em 2018, Acho que foi. Porque assim, ainda não estava aqui. O que eu posso te afirmar hoje é que todas as categorias de base do Paysandu jogam igual profissional. Às vezes é complicado quando tem uma mudança de técnico de um estilo muito diferente um do outro. Como, por exemplo, na Série B de 2018, os funcionários da categoria de base eles me falaram que era muito difícil manter o mesmo padrão. Porque, por exemplo, o Paysandu teve 4 técnicos na Série B de 2018. Então, cada um, por exemplo, tinha o Marquinhos. Aí do Marquinhos foi pro Dado, que foi pro Guilherme Alves, que era totalmente diferente, entendeu? Então, assim, aí fica difícil manter o padrão. Só que, por exemplo, a forma de jogar do Léo e do Hélio, do Léo que teve no passado, o Léo Condé, e do Hélio, é parecida, só muda o encaixe. Então, o espelho tático do Sub-20, do Sub-17 e do Sub-15 é igual ao do profissional. Então não é a base que pauta o profissional, o clube que pauta tudo isso, é o profissional que pauta o resto. Hoje em dia mas essa forma que o profissional joga hoje é a forma que a gente está implantando nas categorias de base e provavelmente nós vamos manter, entendeu? Manter a forma a forma de jogar do Paysandu. Isso também foi uma solicitação do Felipe da gente manter o mesmo padrão. Então, provavelmente os próximos técnicos do Paysandu, se mudar, enfim, seguirão o mesmo padrão de jogo. Claro que cada técnico tem sua convicção, forma de encaixe, mas a ideia de jogo é a mesma. Seria algo mais ofensivo, assim? Cara, o Paysandu hoje, se você parar pra ver, ele joga numa espécie de 4-3-3, certo? Sim. Onde ele tem um primeiro volante que ele sempre desce para fazer a saída de 3. O Sub-20 joga igual. Entendi. Claro, como eu falei, cada técnico tem a sua convicção, tem a sua ideia de jogo, mas o aspecto tático
E os treinamentos eles são bem parecidos. Tanto que quando um atleta sai do sub-20 para treinar no profissional, ele não sente muita dificuldade. A gente viu muitos atletas do sub-20 treinando no profissional, né? Jogando tem alguns ali no plano do elenco, mas treinando a gente sempre vê ali nas fotos, ali que a assessoria divulga, tem sempre um ou outro garoto ali. Eu vi até que a torcida até comigo comemorou esse fato aí, porque a galera gosta, né, quando é da base assim. Né? Apesar dos jogadores hoje do Paysandu não terem jogado os da base ainda, só jogaram que já estavam, né? O Yuri e o Diego. Hoje a base do Paysandu representa 1/3 do elenco profissional do Paysandu. Nós temos 9 atletas fixos no profissional, nós temos 2 atletas de sparring, que são atletas que compõem trino, sendo que desses 2 atletas, um deles deve ficar até final do ano já, deve ser incorporado ao profissional, o outro ainda não. Ou seja, no universo onde a gente tem 30 atletas do Paysandu, 10 são da base, entendeu? Então é um número expressivo, apesar do atleta não jogar. Já pega o ritmo ali, né? O treinamento profissional, a estrutura do trabalho profissional é totalmente diferente. E desses 10 atletas, 6 têm idade sub-20. 6 vão jogar o sub-20 pelo Paysandu. Eu sei que é uma questão que foge um pouco de ti, que já é técnico do profissional, mas assim, de modo geral, não só no Paysandu, tu não acha que deveria investir um pouquinho mais e dar mais oportunidade, porque a gente vê, citando até o Remo mesmo no último jogo, que entrou Ronald, né? Não foi uma situação que foi uma contusão, né, ali do Ronael, então precisou de entrar ali um garoto, ele correspondeu até bem. E tu não acha que às vezes tem até um terceiro jogador que vem de fora, que custa bastante, assim, que não corresponde? Tinha que ser pelo menos terceiro, segundo jogador, tinha que ser da base, assim, o que tu acha? Cara, eu penso um pouco diferente. Eu acho que se o atleta tem qualidade, ele tem que estar no grupo. Independente se o cara tem 3 laterais esquerdos, se o meu 4º lateral esquerdo tem qualidade, ele é da base, ele tem que estar no grupo. E é por isso que hoje a gente tem alguns atletas. Mesmo, eu te falei, tem 10, 11, né? Tem 11, 10, 9 que vão ficar, um que deve ficar e um que ainda não sabe. Dos 11, nós temos mais 2 que estiveram no profissional na pré-temporada, que foi o Otávio e o Thales. Estes 2 atletas são 2 atletas de 2001. Eles têm mais 2 anos de sub-20. Eles desceram porque o elenco ia ficar inchado, mas o acompanhamento do profissional com eles ainda é o mesmo, seguindo todo o protocolo que o profissional pede. Quanto à questão do Ronald, o Ronald era atleta do Paysandu. Sim. Até ano passado. Ele é atacante, né? Ele é atacante. Ano passado ele jogava no sub-20 no Remo de atacante. Um empresário começou a leiloar e o Remo acabou fazendo contrato com ele. Ele não tinha mais vínculo com o Paysandu. Inclusive chegaram a levar na época o Ronald lá na esportiva comigo. O Ronald pediu um salário de carteira assinada, mais o alojamento. E assim, a gente na esportiva na época não estava numa situação financeira favorável, não tinha como fazer. Ele acabou escolhendo ir pro Remo. Isso acontece muito, né? Não só aqui essa questão de assediarem entre aspas, né? Nem todo cara assédio, mas e fazerem uma proposta para um jogador da base e aí cobrar um pouquinho mais do time, né? A gente fica... O pessoal aqui do corpo técnico da base do Paysandu foi muito triste com a declaração que o Ronald disse, dizendo que ele foi dispensado, tudinho, porque tinha gente que estava atrás de lugar para o Ronald morar, para o Ronald não sair, não parar de trabalhar aqui no Paysandu, porque era um atleta que considerava muito promissor. Mas, o Paysandu fez muito esforço pra ele. Eu não estava aqui, me falaram sim. que fez, entendeu? Mas a gente ficou triste, o pessoal ficou triste com a declaração que ele deu, dizendo que o Paysandu tinha dispensado ele, o que não é verdade. O Paysandu brigou para ter ele, mas enfim, cada um sabe o que passa, né? E cada um sabe o que fala, enfim. Pois falando um pouquinho mais dessa questão de estrutura, até pegando esse gancho aí também, o que o Paysandu hoje ele dá de estrutura para os jogadores da base, assim, de moradia, ou então até de ônibus, assim, de passagem, né? E até de alimentação também. Vamos lá. Desde que o Paysandu caiu de 2018 para 2019, o orçamento de trabalho da base diminuiu bastante. Muito. E aí o que acabou acontecendo? O Paysandu precisou cortar várias situações da base. Por exemplo, a casa do atleta. Até teve a tragédia lá do Flamengo, acabou contribuindo para que acabasse a casa do atleta. O Paysandu hoje ele não tem alojamento. Sim. Certo? O Paysandu hoje ele conta com 3 atletas da base que tem contrato profissional com o clube, que são ativos do clube, e tem um atleta que recebe ajuda de custo só. O Paysandu não dá dinheiro de passagem. Caso a gente vá treinar, por exemplo, a gente tem um campo de Benfica para treinar, tá?
No primeiro semestre a gente costuma evitar usar, porque chove muito, senão estraga o campo. Como em todo campo aqui da região, né? Que é complicado. Então, quando tem esse treino em Benfica, o ônibus da base, parece que tem um ônibus da base, o ônibus da base sai daqui da Curuzu, vai até o treino e volta. Os atletas que moram no caminho, eles pegam o ônibus no caminho, na BR, na Mirante, que normalmente é a passagem de muitos deles. Agora, dinheiro de locomoção, o Paysandu não dá. Na questão da alimentação, também acabou o treino, o Paysandu libera os atletas para almoçarem nas suas casas. Hoje o que a gente tem é a nutricionista que acaba tentando, de alguma forma, orientá-los para dizer o que eles têm que comer, independente da dificuldade que eles têm. A realidade de cada um também, né? Ela faz a avaliação individual de cada um e depois entrega um cardápio para cada um. Ela faz uma anamnese para saber a realidade do atleta, a realidade que o atleta vive, o que é que ele come normalmente, e ela bate a cabeça dela para resolver a forma de que ela pode ajudar que esse atleta não perca, por exemplo, massa muscular, ou faz um trabalho muito intenso e acaba não repondo os alimentos, enfim. E aqui a gente até trinca, eu principalmente fico até com raiva quando chegam jogadores de fora e falam da culinária, mas realmente a culinária daqui às vezes pode influenciar, né? O jogador ali, principalmente jovens assim no caminho, que eu acho que hoje, se a gente for perceber, tem lanche em qualquer outro lugar, assim, R$1, R$2, às vezes o jogador pode não pensar como um atleta profissional de fato, né? Acaba que... Também isso influencia muito na realidade de cada atleta, entendeu? Às vezes o atleta mesmo não tem o que comer na casa dele. Exatamente, Então, por exemplo, eu tinha um atleta que no almoço dele comia caldo de feijão com farinha, todo dia. Então, porra, como é que o cara vai ganhar esse festa? Desculpa pela expressão, mas... Como é que o atleta vai ganhar a massa, o corpo físico, sendo que depois do treino ele vai almoçar caldo de feijão com farinha, entendeu? E de noite ele come um pão com manteiga. Então é complicado. Se eu não pego esse atleta e começo a tentar ajudar de algum jeito que ele possa comer uma proteína, o ovo é proteína, da forma que ele preparar o ovo, tudinho, a gente acaba perdendo o atleta não por falta de qualidade, mas sim por falta de força física e ele acaba não, por exemplo, atingindo a estatura que ele poderia alcançar, um atleta que come isso, entendeu? Sim. Se ele fizesse a alimentação certinha, talvez ele chegasse a 1,80, hoje ele ficou com 1,76, entendeu? O sentimento faz muita diferença. Às vezes desmotiva também, né, o jogador. Às vezes desmotiva, porque quando ele chega em casa com fome, não tem o que comer. Então isso vai muito da região também, a gente tem muitos atletas pobrezinhos. Não é só aqui, mas aqui a gente sofre com que a gente não pode dar uma alimentação adequada. Mas isso também é muito por conta da estrutura. O dia que o Paysandu tiver seu centro de treinamento, tiver as condições ideais de trabalho, onde eu possa dar pelo menos um almoço depois do treino, para quem treinar de manhã, se a gente treinar 2 períodos, dá um lanche da tarde, entendeu? Eles vão começar a se alimentar no clube e começar a ter um trabalho mais completo de categoria de base. Mas isso eu fico extremamente independente do... Isso que eu ia até te perguntar também, imaginando esse cenário positivo, todos os cenários do CT logo pronto, do Paysandu subindo para a Série B. Tu falou um pouco do projeto, já tem algum projeto, vocês têm um projeto já para pegar esse dinheiro, né, que pode vir, esse cenário positivo e realmente até alojar de repente esses garotos, tem algum projeto? A ideia do Paysandu, isso foi prometido hoje, tá? Não vai ser na TV amanhã, então eu não sei o que estou prometendo. É ter os 3 campos prontos no final do ano. Foi prometido hoje lá pela presidente e diretora executiva que o Paysandu terá 3 campos de treinamento no final do ano. Então... Foi algum exclusivo para a base? Porque às vezes tem isso, né? Um é da base. Um é da base. Entendeu? Então, assim, da feita que ele fizer os 3 campos, o próximo passo é fazer um administrativo lá, onde terá toda a estrutura do futebol e a base é ligada ao futebol. Então, assim, a gente se muda daqui da Curuzu lá pro CT. E aí começa a acontecer, entendeu? Aí a gente consegue fazer categoria de base. Eu posso dizer que aí o Paysandu tem tudo para, em questão de categoria de base, decolar. O pai agora está escutando, ou então a mesma criança, se ela quiser jogar no Paysandu, qual o processo para ela conseguir jogar no Paysandu, realizar o sonho dela? Hoje o Paysandu ele faz peneiras, tanto no interior, nós fomos em Tomé Açu, nós fomos em Curuçá, nós fomos em Capanema no início do ano. Atletas da região que perderam a peneira, a gente fez a peneira no início do ano, eles podem estar procurando aqui a Curuzu para saber um pouco mais de informações. Hoje o Paysandu ele cobra a cópia do RG, a cópia do RG do responsável e um atestado cardiológico. O responsável do atleta precisa assinar um documento
dando ciência de todos os critérios de avaliação e se responsabilizando caso venha a ocorrer algum acidente no teste. Esse teste ele custa R$50, nós avaliamos o atleta por volta de uma semana. Caso o treinador deseje ver um pouco mais, o treinador tem total autonomia de continuar avaliando o atleta. No caso é o primeiro... Nesse teste acontece lá no Caça Azul, que é onde o Sub-17 hoje treina. E, Carlos, a gente estava falando agora um pouco da realidade, né? E eu sou uma pessoa que bate muito nessa tecla. Por que cobrar tanto assim de jogadores? Eu te pergunto, por que esse custo? Porque é para os profissionais, é para estrutura? Porque exatamente isso. Porque assim, hoje a gente não tem estrutura ideal e nós não temos um orçamento que nos permite, talvez, fazer o que a gente queria fazer. Então, por exemplo, esses R$50 hoje, de cada atleta que faz teste, a gente suplementa, a gente compra malto, compra creatina, compra whey, compra gelo em dia de jogo, compra água para dia de jogo e treino. Então, esse dinheiro, ele ajuda a gente. É para atividade específica lá, né? O dinheiro ele vai todo revestido para a logística da base. Infelizmente, se eu pudesse fazer o teste de graça, eu fazia. É um negócio que se eu fizer o teste de graça, eu vou aumentar o número de atletas lá, utilizando o dia a dia do treinamento. Sim. E aí eu não vou conseguir dar o apoio ideal que os atletas precisam, o mínimo, que é garrafão de água e gelo na água para a água estar gelada quando ele está fazendo treino, ele sair para beber água, entendeu? Então esse dinheiro ele me ajuda de várias formas. Além do orçamento que eu recebo do Paysandu, que é pouco, mas ajuda muito, esse dinheiro me ajuda a fechar a conta do mês. Eu lembro que depois daquele 7-1 lá da Alemanha no Brasil, tiveram várias reportagens, né, sobre a Alemanha. Aí eu lembro que a Federação Alemã, ela tem tipo uma van que ela vai em lugares mais afastados assim da Alemanha, assim, né? Claro que não comparando a realidade, não tem como, mas ela procura jogadores mesmo. Tu falou até um pouquinho dessa questão. Eu queria saber se o Paysandu realmente tem essa procura de jogador no interior, na periferia, tem, sei lá, um olheiro, uma pessoa que vai... Sem ser em peneira, né? Sem ser em peneira. Assim, o Paysandu hoje ele tem... Os próprios treinadores, eles possuem alguns parceiros, né? Que são atletas que trabalham para eles mesmos, porém, eles acabam indicando atletas pra gente. Que são pessoas de nossa confiança. Por exemplo, tem o Gilberto lá em Tomé Açu, tem o Joãozinho que roda ali pelo Marajó, entendeu? Então, eles acabam ajudando a gente dessa forma. Eles falam, pô, tem um atleta muito bom aqui. Tem o próprio Chuvisco, que é um rapaz que tomava conta da base de São Francisco aqui no Pará, aqui em Belém, no caso. Sempre indica atleta pra gente. Então, a gente avalia todo atleta. Todo atleta que bate na porta do Paysandu, ele acaba sendo avaliado. Seja ele pagando a taxa ou seja de indicação, a gente dá um jeito de avaliar praticamente todos os atletas. Até porque a gente nunca sabe qual atleta a gente vai conseguir, vai virar, posso dizer. Por exemplo, eu tive o caso lá do Matheus Silva, na Desportiva, a peneira tinha acabado, e aí o tio dele foi lá na porta do Walter, que na época era o treinador, pediu para avaliar um atleta que era o último ano de sub-20, e assim, o Walter podia muito bem dizer que tinha acabado, e o Walter olhou para o atleta e assim, resolveu avaliar, e hoje o Matheus está no Farense de Portugal, a Desportiva tem 20% dele, é um atleta que a Desportiva acredita que seja um ativo valioso, que acabou sendo avaliado por mais nem menos, muito só pelo Walter, decidiu olhar, você podia muito bem dizer volta outro dia e o moleque não volta mais. Tem muitos casos disso, né, que às vezes o jogador, acho que o mais famoso mesmo, assim, não sei se a galera mais nova lembra do Cafu, que rodou em várias bases aí. Recentemente, acho que o Michael, né, passou por base. O Pedro, que está no Flamengo, ele foi recusado na base do Flamengo. Então, tem muitos casos assim. E o que tu sentes, assim, como pessoa, como profissional, quando tu vê esses casos, assim, de jogador que foi recusado em vários times e hoje está aí no profissional? Cara, é complicado porque a gente trabalha com isso, a gente vê, às vezes, o atleta que ele vai fazer a avaliação, ele precisa dar o máximo. Porque se ele for igual ao atleta que eu tenho, eu prefiro ficar com o atleta que eu estou trabalhando. Então, assim, que já tem um acompanhamento, que eu já gastei com ele. Então, que eu já investi nele. Então, eu preciso que o atleta seja um pouquinho melhor do que o que eu tenho. Diferenciado um pouco. Ele precisa ter uma diferença maior, porque se ele for igual, ele pode ser bom. Eu fico com ele, mas ele começa a ficar na reserva do que eu tenho, porque o que eu tenho já é mais trabalhado. Então, aí o menino começa a ficar desmotivado e ele acaba não querendo ficar. E a gente acaba aprendendo o atleta, porque a gente não vai aprender o atleta, assim, entendeu? É parte do processo que tu falou que tem, né? Exatamente. Começo, né? A gente tem um processo de formação todo. Então é complicado a gente segurar um atleta, como eu te falei, o atleta tem que dar, ele vai fazer um teste, ele tem que dar o máximo dele, pelo menos enquanto ele está em teste, principalmente quando ele está em teste, entendeu? Porque
é difícil, né? É muito difícil você ser aprovado em peneira em teste. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, mas eu queria saber, assim, no geral, aqui no Pará, como é que tu vê essa questão da categoria de base? E tu tem algum cara aí, um garoto que tu vê, pô, esse cara aí vai despontar em algum momento aí, realmente? Vou falar primeiro da situação geral do Pará. Isso é um pouco forte, mas a gente não tem categoria de base no Pará. É muito complicado a forma que a federação enxerga as categorias de base. Nós disputarmos 13 jogos por ano é um crime para a categoria de base. 13 jogos por ano? 13 jogos por ano por categoria. Isso é um crime. Sim. É praticamente impossível você fazer categoria de base assim. A gente faz o trabalho o mais perto da excelência que a gente acredita aqui que dá pra gente fazer. Mas, querendo ou não, a gente precisa focar nos campeonatos. Por exemplo, um sub-20. A gente precisa ser campeão do sub-20 para dar vaga para a Copa do Brasil sub-20. Entendeu? Quando o ideal na base é você não ser campeão, é você formar o atleta, é você dar rodagem ao atleta, dar minutagem ao atleta. Porque o meu atleta, eu posso entrar no repar sub-20 com um atleta que vai jogar o meu goleiro titular e o meu goleiro reserva não vai jogar um jogo. Eu não posso entrar no repar com o sub-20, com o goleiro reserva. Sendo que o mesmo goleiro tem o mesmo nível de trabalho, a mesma forma de trabalho, só que ele acaba não pegando a minutagem, entendeu? Sim. Então, isso acaba atrapalhando de uma forma enorme. A federação atrapalha muita gente, infelizmente. Mas também a federação tem o seu lado. É complicado se você não tem campo para fazer futebol aqui. Você fica dependendo do Seju, você fica dependendo... Às vezes a gente marcou o jogo do Campeonato Sub-20 ano passado no Estrela, entendeu? Tu tem algum bom exemplo para comparar a federação, clube, por exemplo, aqui falando de, sei lá, do Rio, São Paulo, até de fora? Assim? A Federação de São Paulo, o Campeonato Paulista Sub-20, ele tem 35 jogos. Se eu chegar na final do Campeonato do Paraense Sub-20, eu fiz 14 jogos. 15, porque são 7 fases e a final que são 8. Então, assim, eu considero absurdo. Porém, tem todas as variáveis. Por exemplo, clube de base... Praticamente um parazão aí, né? Não, é um parazão, é um Belém Metropolitano. É um campeonato Belém Metropolitano. Porque até ano retrasado, quando você queria jogar um campeonato paraense e você era de Marabá, se você quisesse mandar seus jogos lá em Marabá, você tinha que pagar a hospedagem e a alimentação do clube daqui de Belém para ele ir lá em Marabá jogar contra você. E esses jogos, eles são espaçados ou são tudo no mesmo período e acabou o resto do jogo? Não, o campeonato começa ano passado. O campeonato começou dia 15 de setembro e terminou pro Paysandu dia 13 de novembro nas quartas de final contra o Carajás. Só isso. Acabou, entendeu? E eu vejo isso também na segunda divisão paraense, né? Isso dá até um pouco de tristeza, porque se na segunda divisão a gente já vê times jogando 3 jogos no ano, quase 6 jogos no máximo, na base então ainda fica complicado. E só pegando essa parte dos recursos, quão difícil é vender um jogador diretamente do Paysandu, por exemplo, para times de fora, às vezes até para fora do país, porque a gente vê muito isso, a própria desportiva, né, vende ali para empresários que levam, times do Nordeste vendem direto para a Europa. Quão difícil é vender jogadores? Mesmo assim, por exemplo, você citou a desportiva ela sofre ainda, porque ela é um clube que vive da venda de jogador. Então, por exemplo, o ano passado a desportiva não vendeu nenhum jogador. Entendeu? Então fica um furo no orçamento. A ideia hoje aqui no Paysandu é tanto a gente conseguir fazer com que a base gire, renda frutos, mas também formar um atleta para jogar no profissional. E enquanto eu não tiver a estrutura ideal, a ideia sempre... quando a gente não tiver a estrutura ideal, a gente vai ter a ideia de vender atletas para clubes maiores e ficar com porcentagem. Quando a gente tiver a estrutura, a ideia vai ser que o atleta esteja no profissional e seja vendido para fora, diretamente no profissional. A gente perguntar isso também, porque às vezes a gente vê que o jogador sai praticamente de graça, às vezes também. Vocês têm... O que acontece? O Pikachu foi final de contrato, né? Não foi falta de proposta. A questão, por exemplo, eu tenho um atleta hoje, que o Paysandu tem 20%, que é o André. É um centroavante, 1,89 m, fez 4 gols na Copa São Paulo, pelo Votuporanguense. O Paysandu hoje tem 20% do André. Ele vai falar, 20% é pouco. Mas, cara, eu ia ficar sem nada. Eu não tenho como segurar um atleta no profissional. Foi a forma que eu consegui negociar com o Votuporanguense para ficar com 20%. Aí o André vai lá na Copa São Paulo, faz 4 gols, os caras assinam um contrato de 2 anos com o André. Então, o Votuporanguense assinar um contrato de 2 anos com o André, provavelmente o André deve ter uma proposta ou outra que talvez possa surgir. Um sub-23 de um time grande, talvez. Entendeu? E aí tudo vai na negociação. Se o André não render nada, daqui a 2 anos acabou o vínculo, acabou. Mas não tem mais nada.
Mas eu podia não ter nada hoje do André. E você me perguntou de um atleta específico que eu posso te contar aí. Desde anteontem, você vê as fotos lá que o Paysandu postou, tem um cabeludinho parecido com o Nicolas. O nome dele é Júlio, é o Júlio César. Ele foi o artilheiro do Sub-15 do ano passado, com 13 gols. O nosso meia era nosso meia, né? Jogou o Sub-17 com 15 anos. Hoje ele compõe o grupo do Sub-20 e desde ontem ele está treinando profissional. E a ideia é que ele fique no profissional por volta de umas 2, 3 semanas, talvez um mês. Pro Hélio testar lá. Não, o Hélio está acompanhando ele. E a ideia, ele estava no grupo de 5 atletas que ia ganhar esse condicionamento à parte. Ele entrando no profissional, incorporando o profissional de vez, eu ganho mais um atleta para botar aqui. Entendeu? Mas a ideia do Valdívia é que ele fique treinando no profissional direto. Pelo menos até o início da Série C, quando é que ele retorna para a base. Entendeu? Ele é um atleta que a gente considera muito promissor. Vamos assinar um contrato profissional com ele nos próximos dias. E só pegando esse gancho aí do atleta, né? A gente até falou disso do assédio. É muito difícil segurar um jogador de base, assim, como tu falaste, às vezes até 20 anos ali é um contato de amador, né? Então às vezes não tem... Assim, por exemplo, o André é uma sua escolha. O André já estava lá em São Paulo. Se eu fosse querer brigar com o André não ia jogar a Copa São Paulo, pelo voto paranaense, que você tem que escrever o atleta amado para a Copa São Paulo e tem que dar no seu vídeo até dia 15 de setembro. Então, se eu fosse falar, não vou te liberar, André, o André ia ficar preso no Paysandu, ele não ia jogar para São Paulo, ele ia ficar insatisfeito, eu ia acabar com a carreira do moleque, praticamente. Eu não ia acabar porque ia ter mais um ano, mas eu ia dificultar muito a carreira do moleque. E aí, assim, a gente fez um acordo com o outro paranaense, a gente liberou o André, a gente ficou com 20%, e assim, como você falou, eu podia brigar, podia. Se o André quisesse a liberação dele, ia ter que entrar na federação, ia demorar um mês para sair. Então, como eu te falei, eu ia atrapalhar a vida do André, entendeu? Não ia ser bom pra ninguém. Não é bom pra ninguém. Hoje, assim, pode dizer que ganhou todo mundo, posso. Porque hoje parece que não ia ter nada. Tu tem um número, assim, desses caras que estão pra jogar no profissional e que realmente, infelizmente, não deu futebol, assim? Assim, atletas que estouram. Ano passado a gente fez uma base muito do ano 2000. Ano passado estourávamos 99. Dos meus atletas 99, dos que estouraram, eu vou nomear o nome pra ficar lembrando, tá? Eu tinha o Afonso, hoje tá no profissional do Paysandu. O Kerv, zagueiro, tá no profissional do Paysandu. O Vinícius, lateral esquerdo. Hoje ele tá no profissional do Carajás, no contrato de um ano lá no Carajás. O Lucas Giovanni, volante, tá no Carajás também. Aí eu venho pro Edson Júnior e pro Breno Felipe. O Edson hoje ele parou de jogar e o Breno Felipe hoje está no Independente do Curuí. Então assim, dos nossos atletas que estouram, a maioria se emprega depois. Legal. A grande maioria, como eu te falei, dos 6 que estouraram, hoje só tem um que não está em atividade, mas quando chega a segundinha, ele acaba jogando. Tem mais um aqui que é o Arley. O Arley também estourou. O Arley foi um atleta que foi vendido pela Desportiva em 2016, com 16 anos, por Londrina. E... Passou no Remo? Não, é outro. Mas ele veio jogar o resto do 20 aqui no Paysandu. Era um atleta que eu apostava bastante. Infelizmente ele sofreu uma lesão e quando você sofre lesão na base, no último ano de base, você acaba perdendo muito, cara. E ele perdeu o final do campeonato. O campeonato dura 2 meses. Ele se machuca um mês, ele perdeu o campeonato todo, entendeu? Então é complicado, entendeu? Bom, vocês têm mais alguma pergunta? Acho que é aquela dos jogadores... Quando vocês pegam os jogadores para treinar, assim, vocês percebem se tem algum fundamento que vocês precisam realmente melhorar? Porque a gente vê muitos jogadores daqui que a gente... Poxa, se o cara erra um passe de 1 metro ali, o cara erra ali. O que tu acha que é resultado disso? Tem um exemplo bacana que o Vinícius Júnior, ele é um cara que joga bastante, né? Todo mundo sabe disso, mas a gente vê que realmente falta ali para ele chute, né? Que realmente é uma questão que ele peca bastante também, né? Pegando o gancho que o Matheus falou. O processo de formação do atleta, ele é sempre contínuo, né? Ele nunca para de acontecer. Tem uns atletas que têm algumas dificuldades a mais em algumas situações e outros em outras. Os trabalhos, o mundo ideal é você pegar o atleta e começar a formação dele com 8, 9, 10 anos. Porque você consegue fazer todo o processo para ele, desse passe de 1000 metros, do passe maior, da finalização, tudo, e nunca o atleta vai ser perfeito porque é um ser humano. O ser humano sempre é passivo de erros. Mas a gente consegue minimizar os erros. O problema é que, por exemplo, aqui no Pará, eu começo a categoria de base com 14 anos. Então eu já perdi 5 anos da vida do moleque. Na infância a gente aprende mais, né? O que eu poderia fazer com o moleque desde os 9, 10 anos, eu só começo a fazer com 13, 14. Entendeu? Então a gente acaba sofrendo com isso.
Mas isso, se Deus quiser, vai mudar. O Paysandu está tentando, com a construção do CT, nós vamos tirar o certificado de clube formador e aí nós vamos poder trabalhar com as categorias menores. E aí nós vamos conseguir abrir um centro de excelência de formação, entendeu? E só para ficar mais claro, o que significa realmente ter esse certificado de clube formador? Bom, ser clube formador hoje, ele te ajuda em vários pontos. O principal que eu posso contar com isso é você consegue segurar um atleta, por exemplo, um atleta amador. No caso do próprio André, que eu falei para vocês, se ele fosse um jogador com um contrato de formação com o Paysandu, o Votuporanguense precisaria pagar pelo atleta, tipo... Indenização? A indenização pelos gastos que eu tive com o André. Não só os gastos, mas vezes, acho que é vezes 500 vezes 1000 vezes. Eu poderia cobrar isso. Mas aí ia entrar no mesmo imbróglio que eu falei pra vocês. Eu ia acabar atrapalhando toda a situação de vida do moleque. Entendeu? Eu ia acabar liberando o moleque de qualquer jeito. Porque o moleque tava lá. Mas o certificado de conformação, o certificado de conformador, você tem uma série de exigências da CBF a cumprir. E se cumprir todas essas exigências, muito provavelmente você consegue fazer um trabalho excelente, entendeu? Então você acaba conseguindo formar atletas. Entendeu? Eu não sei se a Desportiva conseguiu renovar o dela, que iniciou agora em fevereiro. Eu não fui atrás para saber também. E aqui no Pará só tem a região norte, só a Desportiva tinha. A região norte inteira? É. Entendeu? Mais alguma coisa, Léo? Mencionar? Acho que já. Bom, então, cara, quero te agradecer bastante por me recebeu aqui na Curuzu. Foi super solícito aí, não fugiu de nenhuma pergunta. Eu quero te agradecer por esse papo aí, por esclarecer, né? Para nós do Torotati e para a galera também tá nos ouvindo. A gente vai encerrando por aqui, então, também. Vídeo aí, o podcast, no caso, né? Vai ficar aí disponível. E é isso. Valeu, galera. Valeu, Alessandro. Valeu, Matheus. Valeu, Carlos. Se quiser te despedir também, Carlos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. E queria deixar o convite aqui, que daqui a 2 semanas provavelmente a gente vai estar estreando no Campeonato Paraense Sub-20 e eu queria uma análise tática do meu time. A gente vem aí. Bom, é isso aí. Procura a gente na rede social. Aí. Mandar um abraço pro Danilo. Danilo Monteiro, nosso amigo aqui. Apelido carinhoso de Ribeirinho na época de jovem. Não pelo futebol, tá? Olha aí. Entregando aí, mas é isso aí, galera. Procurem no Torotático aí em todas as redes sociais aí, não só jogar no Google Torotático, tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. É isso aí, valeu, galera, por ficar até aqui. Falou!